Vai começar o podcast do Brazilian Times. Olá, eu sou Eliana Marcolino, sou jornalista do jornal Brazilian Times. Estamos aqui para mais um podcast Só Notícia Boa. Vou confessar para vocês uma coisa, hoje não é só notícia boa não, gente, são notícias ótimas, só good news. Para começar, em dezembro vai ter o grande jantar de gala do jornal Brazilian Times. Infelizmente a gente noticia algumas questões que a gente não gostaria de noticiar, mas nós queremos convidar vocês para participar desse evento onde o jornal Brazilian Times ele honra os brasileiros que aqui estão lutando e conquistando na América. Dia 14 de dezembro, se você estiver interessado, entre em contato aqui com a nossa redação que nós temos convites. Uma outra notícia maravilhosa é sobre a Brasil Conference. Todo ano acontece a grande conferência que é organizada pelos estudantes da Harvard e MIT. E essa notícia ela é muito boa para quem está aí no Brasil. Todo ano é feito um processo seletivo de jovens que desenvolvem projetos de alta relevância social. E já estão abertas as inscrições e foram prorrogadas até o dia 13 de outubro. Então, para você que é jovem, o professor que acompanha os jovens que desenvolvem projetos de impacto social, é só entrar no Instagram da Brasil Conference e fazer a sua inscrição. É uma oportunidade única de estarem aqui na Harvard e com todas as despesas pagas. Entrem, dá tempo de fazer a sua inscrição. Nós sabemos que no Brasil tem cada projeto incrível, maravilhoso. Já vai ser o 4º ano que eu vou participar dessa conferência e eu fico muito impressionada, feliz de acompanhar o quanto nós brasileiros somos criativos, inventivos e cheio de altas habilidades. Então, são notícias muito boas. E para reforçar o nosso convite, né, dia 18, na verdade, é o dia 19 de outubro, que é o grande evento Poder da Conexão, que vai acontecer em Foxboro, com um grupo de profissionais altamente qualificados que vai trazer informações de várias áreas para a nossa comunidade brasileira. Então, nós sabemos que já tem caravana vindo de New Jersey, tem gente vindo de Nova York, da Flórida, e aqui no estado de Massachusetts, muitas pessoas interessadas. Então, corra lá para adquirir o seu convite, porque tem poucas vagas reservadas. E hoje, gente, nós temos um convidado mais que especial aqui na redação com a gente. Eu estou muito feliz de receber o doutor Vinícius Bicalho. Desde o primeiro dia, eu já fiz um agradecimento especial e hoje eu posso fazer esse agradecimento pessoalmente, porque o Dr. Vinícius, ele é o nosso grande apoiador desse projeto do podcast Só Notícia Boa. E ele veio da Flórida pela primeira vez aqui em Boston para trazer para a gente notícias maravilhosas a respeito de informações acerca da imigração. Então, estamos aqui com o Dr. Vinícius. Muito obrigada, Dr. Vinícius, pela sua presença, por ter acolhido mais uma vez com tanto carinho aí o nosso convite. Eliana, eu que agradeço, né, o convite para ter a oportunidade de apoiar um projeto tão interessante que é dar notícias boas. E vou fazer até uma brincadeira, porque você está de verde e a notícia boa para o advogado de imigração é o Green Card. Então há uma mensagem subliminar nesse nosso bate-papo. Espero que a gente possa dar muitas notícias boas para os nossos clientes. Ai, que bom, que bom. Eu sempre gosto de começar a nossa conversa, a nossa entrevista, para saber um pouco mais, né, sobre quem é o doutor Vinícius Bicalho, né? Geralmente a gente tem, as informações são muito formais, mas eu queria saber um pouquinho mesmo da sua infância, da sua história, de onde você vem, quais são as suas origens. Conta pra gente aí, onde você passou a sua infância. Sim. Eliano, Vinícius, na verdade, eu sou mineiro de Belo Horizonte. Sou uma pessoa assim, de hábitos muito simples. Eu adoro futebol, gosto de passar o tempo com a minha família. Sou marido da Ana Paula, pai do Guilherme, da Giovana, enfim. E não tenho assim, nada, honestamente, muito sofisticado, que gosta de coisas caras, nada disso. Eu gosto de passar o tempo com os meus amigos e curtir convívios com as pessoas que são importantes para mim. Então,
tive uma infância em Belo Horizonte, onde eu joguei bola na rua, brincava com meus amigos. A partir daí, à medida que eu fui crescendo, resolvi entrar na Universidade de Direito, onde eu tive a minha primeira graduação, que foi me tornar advogado no Brasil. E depois de algum tempo, caminhando dentro da minha área, em uma viagem aqui para os Estados Unidos, a gente estava conversando aqui nos bastidores sobre Las Vegas. Foi inclusive uma viagem que eu fiz em Nova York, Las Vegas, que veio a ideia de me tornar advogado aqui nos Estados Unidos. Eu vi uma propaganda de um advogado, e ela era honestamente muito ruim. E eu falei, poxa, como esse profissional ele consegue atender brasileiros aqui nos Estados Unidos? E era uma viagem que nós éramos 3 casais de amigos, e todo mundo, a gente tinha saído para um restaurante à noite, todo mundo estava dormindo à tarde. Eu tenho um hábito, eu não consigo dormir à tarde, senão eu perco o sono. E eu comecei já a pesquisar como que fazia para me tornar advogado aqui nos Estados Unidos, e iniciei a minha busca. Fui para a Califórnia, estudei, enfim, depois de alguns anos fiz o teste do bar, e a gente tem um escritório já há alguns anos aqui nos Estados Unidos. Eu falo que a missão da Bicalho ela é muito simples, ela é apresentar para o mundo um pouco do melhor do Brasil. Eu falo que o brasileiro é o melhor do Brasil, porque nós somos criativos, nós temos jogo de cintura, capacidade de improviso. Então o brasileiro que é correto, essas características, elas potencializam ele. E nós vemos nas comunidades brasileiras, nos diversos lugares, vários profissionais de destaque, porque eles têm essa habilidade. Então, Vinícius, é isso. Alguém que viveu a sua infância e juventude no Brasil, em Belo Horizonte, muito ligado à família. A família, para mim, o principal objetivo é ter uma família estruturada. Eu sou apaixonado com minha esposa, meus filhos, e eu acho que essa é a minha principal missão. Ser um bom marido, um bom pai, e a partir daí as outras, inclusive, dentro do direito, que é a minha profissão. Uau, interessante. Agora, para você fazer o curso de Direito, tem alguma inspiração na sua família? Onde você se inspirou? Quando você escolheu essa profissão? Pois é. Qual foi a sua inspiração? Na verdade, assim, o meu melhor amigo é meu pai. Meu pai é médico. E eu inicialmente queria fazer medicina. Então, na última semana, antes de fechar as inscrições para o vestibular, eu mudei a inscrição para o Direito. Então, e eu não tenho, assim, alguém na família na área do Direito. Eu sou o primeiro profissional do Direito na família. A verdade é que eu queria tentar medicina e administração. E aí um colega, olha como que as coisas são aleatórias, um colega ele tinha um edital de um concurso da Polícia Federal, não tem nada a ver com o que eu atuo. E eu vi que tinha um bom salário. Falei, poxa, se eu fizer Direito, que é um curso que dá uma boa base para isso, eu posso naturalmente passar nesse concurso. E aí eu fui, fiz o vestibular, fui aprovado, e durante o curso foi uma metamorfose. Quero trabalhar com a área trabalhista, quero trabalhar com criminal, aquela coisa que todo estudante de Direito tem. E no Brasil, o início da minha carreira foi em Direito Empresarial. Fui professor universitário lá em Direito Empresarial, fiz mestrado. E o meu trabalho era ajudar empreendedores a ter os seus negócios com maior segurança. A minha ideia era evitar o contencioso, evitar as demandas. Esse era o meu trabalho. E que me ajuda muito hoje aqui, porque o brasileiro, quando vem, ele tem problemas no Brasil, ele tem questões tributárias a resolver aqui. Então, essa visão do Brasil me ajuda muito. E depois dessa viagem que eu fiz e tive essa ideia, muitos clientes começaram a querer fazer negócios aqui nos Estados Unidos e em Portugal. E eu percebi uma grande lacuna no mercado, porque o brasileiro ele é um bom prestador de serviço, o brasileiro é acessível, ele interage com o cliente nas mais diversas áreas. E a gente tinha muita dificuldade, a gente tinha parceria com um escritório em Miami e um escritório em Coimbra. E às vezes um retorno demorava 3 dias. E eu ficava no meio do caminho entre o cliente e esses escritórios. Falei, isso não vai dar certo, porque a gente não conseguia entregar para o nosso cliente o que a gente queria. E aí eu me tornei advogado em Portugal. Hoje nós temos uma operação lá, o Wilson, que é um sócio, ele mora em Lisboa e conduz. E eu moro em Orlando, onde nós temos o escritório. Me tornei advogado nos Estados Unidos, enfim. E eu brinco que o trabalho da Bicalho é o seguinte: nós somos um escritório com licença americana, procedimentos americanos, mas o atendimento é brasileiro. Isso é ótimo. O melhor do Brasil está aqui no atendimento. Exatamente. A interação com o cliente, o cliente tem uma dificuldade, a gente vai naturalmente responder ele com prontidão, porque não faz sentido nenhum você ser brasileiro, vir para cá para atender igual ao americano. Você vai perder o seu diferencial competitivo.
Exatamente. Porque se for para atender igual americano, contrato americano. Né? Então, essa é a missão da Bicalho. Bacana. Já que você falou sobre essa questão do diferencial, fala pra gente aí qual que é. Porque nós sabemos que agora tem um número até expressivo, assim, eu diria, de advogados brasileiros atendendo aqui, pelo menos na nossa região de Massachusetts. Mas qual que é o diferencial do seu escritório, do seu trabalho? Tá, eu vou voltar um pouquinho. Assim, eu tenho uma carreira que eu divido ela tanto na parte como advogado e eu sou professor universitário. Então, eu leciono, sou coordenador de um curso de pós-graduação de Direito Migratório. É um curso que a gente fala sobre Estados Unidos, sobre Portugal e Brasil, mas 80% dos Estados Unidos, numa universidade hiper séria. Lecionei também como professor convidado na Universidade de Miami, um curso de pós-graduação que eles tiveram. Então, eu tenho a preocupação de passar a informação da forma correta. Porque eu entendo que o cliente, quando tem a informação correta, ainda que não seja o que ele queira ouvir, ele é um aliado na solução do problema. Então, a gente conversando até aqui nos bastidores das publicidades apelativas com relação à imigração, isso é um grande problema. Porque o que a gente vê muito, vou dar um exemplo. Tal caso, 99% de aprovação. Tem alguns problemas. Primeiro, que é mentira. E o segundo problema é a mensagem que é passada de uma maneira subliminar. Quando eu falo que é 99% de aprovação, 99% a gente não pode esquecer que é exame de DNA, né? Não é caso migratório. Eu estou dizendo para você o seguinte, me paga que eu resolvo. É isso, a mensagem é essa. Não é literalmente isso, mas o que está querendo dizer é isso. Quando você passa a perspectiva real para o cliente, esse é o começo da vitória. Por quê? Você fala, eu preciso de bons documentos. Eu vou fazer a minha parte e nós vamos tentar vencer esse caso. Porque um caso de sucesso, ele se sustenta em um tripé. Cliente com bons documentos e boas informações. Um advogado que de fato vai individualizar os detalhes daquele caso. Ele não vai pegar um modelo e aplicar. E ao final, o oficial de imigração que vai se encantar com o caso. Nós controlamos as duas primeiras variáveis. Então você ter o cliente alinhado dentro da verdade, comprometido, te ajudando, é o início do sucesso. Quando você mente para o cliente, para iludir ele, para que ele imagine que é fácil, ele não vai ter toda a dedicação na entrega da documentação. E aí é um grande problema. É uma questão de comunicação, né, Sim. que é muito, muito importante. Doutor Vinícius, eu gostaria que você falasse um pouco como que surgiu, acho que na verdade até você já falou, né, sobre essa questão de vir para cá. Então eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa questão de existem pessoas que aqui estão e que por alguma razão estão fora de status. E às vezes, por ficar se espelhando na experiência do outro, acaba não buscando solucionar o problema. O que você diria para essas pessoas que estão fora de status e que por medo, por algum motivo, não procuram? Primeiro ponto, Eliana, é beber água limpa, ou seja, buscar na fonte correta. 70% do tempo que eu gasto nas entrevistas, nas reuniões com os clientes, é para desmentir mentiras. Então é impressionante como nós temos a bênção da internet, que é a informação que circula com muita facilidade, mas nós temos vários pseudos gurus que falam que a pessoa quer ouvir e acabam ludibriando. Então é buscar a informação correta. O ponto nós temos algumas formas de solucionar problemas migratórios. Existem os pedidos de perdão, existem situações onde o oficial de imigração ele pode exercer a discricionariedade dentro de determinados limites. A grande questão é que, como a publicidade em se tratando de imigração, muitas vezes ela é extremamente apelativa, é vendido algo para iludir o cliente. Então, a minha recomendação primeiro, busque um profissional que seja licenciado. Porque o profissional que é licenciado, ele tem responsabilidade técnica. Ou seja, ele vai assinar o processo com você. Sim. Eu vejo que tem várias pessoas que vendem, falam que são advogados e não são, mas colocam um cliente para assinar o caso sozinho. Ou seja, se tiver alguma mentira, alguma inverdade que talvez o cliente nem saiba, ele que está sendo responsabilizado e não o profissional. Então, primeiro, ter o profissional licenciado. Eu não falo isso por reserva de mercado, mas por responsabilidade. Segundo ponto, meu conselho o profissional tem que ser acessível.
eu vejo várias pessoas que, contratei fulano. Você já conversou com o advogado? Não. Conversa só com o vendedor. O vendedor, o papel dele é vender. Ou seja, o seu advogado tem que ser acessível, você tem que conversar com ele. Porque se você passar mal e for no hospital, você não quer saber quem é o dono do hospital, você não quer saber quem é a recepcionista, você não quer saber quem é o vendedor do plano de saúde, não quer saber se o prédio é bonito, se a cadeira é legal, você quer saber quem é o médico. Verdade. Agora eu tenho um testemunho para dar, porque o Dr. Vinícius, eu trabalho com ele, vou falar aqui, né? Meu advogado, e é acessível, sim. Não é à toa que está aqui com a gente nessa conversa, convidado para estar aqui, porque é acessível, tem uma equipe impressionante, incrível, e daí eu dou os créditos, sim, aqui, ao vivo, para vocês saberem. Obrigado, esse não estava no script. Não estava no script, mas... E o outro ponto, o profissional, você conhece o profissional sério, principalmente nos momentos delicados, quando tem algum problema, ele tem que aparecer. Ele tem que se sentir incomodado com isso. Ganhar e perder faz parte do jogo. Nenhum advogado ganha todas as causas. Agora, dá para prometer ser sério. Dá para prometer ser comprometido. Isso não é negociável. Ser ético. Exatamente. Né? Falar a verdade, exatamente. Então, a minha visão olhe esses pontos. É um profissional licenciado? É acessível? Você tem como rastrear a reputação dele? Isso é facilmente rastreável hoje. Por outro lado, a internet facilita a gente ter acesso a isso, perceber quem são os clientes, buscar a recomendação, porque o que me assusta é que existem alguns profissionais que, poxa, a gente sabe tantas informações, tem tantos sinais, e as pessoas não identificam. E eu gosto de falar de um ditado lá da minha terra, né, de Minas Gerais. Gente, quando a esmola é demais, até o santo desconfia. Desconfia, verdade. Se a ilusão tá fácil demais, se preocupa, dá um passo atrás, tenta entender se é verdade, conversa, busca informação, porque imigração, a gente não está falando de um cartão, a gente não está falando de um visto ou de um carimbo, a gente está falando do sonho de uma família. E isso é importante demais. Verdade, eu concordo. Define, né, o futuro de uma família para o bem ou eu vivi uma situação outro dia, Eliane, que foi até interessante. Eu estava em um evento e foi um caso muito difícil. Foi um caso que ele teve uma negativa, aí teve uma reaplicação, enfim, aí veio uma RFE e o caso foi aprovado. Enfim. E eu estava num determinado evento e aí, do nada, de repente, chega um rapazinho, 14 anos, ele chega e fala para mim assim: tio, eu sou filho do fulano de tal. Eu queria te agradecer pela aprovação do visto. Eu vou te falar, aquilo ali, minha garganta deu um nó na hora, porque você vê, um garoto de 14 anos, ele falou com a cara de preocupação, então eu imaginei a carga de estresse que esse menino viveu ali na hora. E assim, eu falo que imigração tem esse lado mágico. Você tem a oportunidade de participar de um capítulo que, de alguma maneira, vai ser inesquecível na vida daquela pessoa. Então, tanto que lá no escritório a gente tem uma entrega, que a gente tem uma caixa preta, que não foi ideia minha, foi da Letícia, que é minha assistente, enfim, que a gente faz uma celebração para comemorar a vitória do cliente, né? Que só quem está aqui nos Estados Unidos, só quem vive aqui, sabe o quanto isso é importante. Exatamente. É momento de vitória para as famílias. Sim. A gente fica... Esse período de espera é apreensivo, né? Mas quando chega tem que celebrar mesmo. Agora, nós estamos nessa parte do ano fiscal, não é? A gente está querendo aqui, doutor Vinícius, saber de notícias boas. Então ótimo, vamos falar de notícias boas. Traz pra gente aí quais são as novidades que temos. Com essa mudança do ano fiscal aqui, quais são as notícias boas para quem quer aplicar, ou para quem já aplicou, ou para quem está querendo emigrar? Nós temos duas notícias boas, tá? Que a gente vai pegar agora saindo do forno. A primeira é, de fato, o ano fiscal, que começa em 1º de outubro, aqui nos Estados Unidos. Então, teoricamente, nós temos os vistos disponíveis, porque nos últimos dias alguns vistos já tinham se esgotado. Então, mesmo estando aprovado, eles não podiam concluir o processo. Então, agora não tem isso, ou seja, foi aprovado, tem a disponibilidade, os vistos serão emitidos, o que é fantástico. E o segundo fator que foi muito importante, nos últimos dias, foi divulgado um guideline da imigração, que é uma orientação
sobre o visto EB1, que é um dos vistos para profissionais qualificados. E eles 3 requisitos, a imigração ela flexibilizou a interpretação, ou seja, ao invés de uma interpretação mais restritiva, onde exigia um nível de prova mais alto, passou a ser uma interpretação mais abrangente, ou seja, mais tolerante, que permite que com provas com menor nível de exigência consiga atender os requisitos da imigração. O que foi ótimo. E o que eu falo, Eliana, é o seguinte, até pegando um pouco do lado acadêmico que a gente tem, que existe o que está escrito e existe o que está nas entrelinhas. Eu adoro ditado popular, né? Porque eu acho que o ditado popular tem uma sabedoria. Então, falar outro ditado. Entre o céu e a terra tem muitas coisas, né? Exato. Quando o governo ele flexibiliza esses requisitos, qual que é o recado que passa? Eu não falei do recado de quem fala 99%, que é me paga que eu resolvo? Sim, tem. Qual que é o recado que o governo passa? Na hora que existe uma mudança, uma orientação de que os requisitos estão sendo flexibilizados. Olha, eu estou mais tolerante e interessado no recebimento de profissionais qualificados. Oferecendo mais acesso? Exatamente. Né? Vou tornar isso mais acessível para as pessoas. Então, essa mensagem, eu acho que ela é mais importante do que a própria flexibilização. E aí a gente começa a pegar outros elementos. Essa flexibilização ela veio agora, sem querer entrar em detalhes políticos, uma decisão da atual gestão, que é democrata. E aí nós tivemos dos republicanos um discurso, olha, os profissionais qualificados que estudarem nos Estados Unidos, a gente também vai criar um caminho para absorver. Então, o recado que foi passado de um lado e de outro é, os profissionais que se qualificarem vão ter as portas abertas nos Estados Unidos. E isso eu acho que é a melhor notícia. Ótimo. Doutor Vinícius, eu gostaria que você esclarecesse um pouco mais sobre a sua especialidade, né? Então, são os vistos EB1, EB2. Poderia falar um pouco para as pessoas que estão nos acompanhando aí, para entender um pouco? Tá, olha só, nós temos aqui nos Estados Unidos 187 tipos de vistos. E eu falo que os vistos eles têm várias categorias. Tem os vistos que são para as pessoas que não são imigrantes, por exemplo, estudo, turismo, negócio. Tem os vistos familiares. Olha, sou parente de um cidadão americano, aí vê se aquela relação ela vai ser uma relação possível. E tem os vistos que são baseados principalmente em emprego e empreendimento. Sim. Aí nós temos o visto EB1, que é um visto que é para profissionais qualificados, chama visto de habilidades extraordinárias. Eu sempre falo, não assusta com o nome, que o nome parece que é quase que um mágico que tira um coelho da cartola, mas não é isso. O cara é um gênio, exatamente, né? Exatamente. Pessoa que de alguma forma ela é uma referência na sua área e tem os requisitos. Tem o visto EB2, que é o visto para os profissionais que aí o americano chama de habilidades excepcionais. Que aí é um espectro muito amplo. São pessoas que possuem graduação e 5 anos de experiência, pessoas que possuem mestrado ou doutorado, ou pessoas que possuem apenas experiência na sua área. Nós temos vários casos de EB2, Eliana, que são empresários, que têm sucesso na sua área, mas que muitas vezes sequer concluíram ensino médio ou fundamental. Mas essa pessoa é uma pessoa que impacta o mercado. Porque o que eu falo é o seguinte, os Estados Unidos, ele não quer o grande estudante. Não adianta falar, ó, tem o doutorado na USP. Ele quer a pessoa de mercado, que vem para somar. Porque o estudante tem o visto de estudante, que é próprio. Além disso, tem os vistos que são empresariais, a pessoa que tem um negócio, quer vir para cá. Enfim, a gente tem uma atuação tanto na questão dos vistos familiares, quanto na questão dos vistos que são ligados à atividade profissional. Ou seja, a sua profissão pode te levar à residência legal nos Estados Unidos. Ah, interessante. Então, pode acontecer de a pessoa vem para os Estados Unidos com um certo tipo de visto, por exemplo, turista, resolve ficar por aqui e abre o business dele aqui? Pode. A gente tem os procedimentos que se chamam mudança de status ou ajuste de status, que são procedimentos para pessoas que vieram para os Estados Unidos com visto e fazem essa alteração dentro dos Estados Unidos, que é muito comum, né? A gente fala que a pessoa vem visitar os Estados Unidos e ela é piscada pelo mosquitinho da América. Poxa, na hora que você vem nos Estados Unidos, o que mais acontece, poxa, eu gostaria de proporcionar isso para minha família, meu filho poder estudar nessa escola, não ter essa preocupação com violência, que é o que as pessoas relatam constantemente, principalmente os brasileiros, quando querem vir para cá, ou querem melhores oportunidades de trabalho, tendo em vista que, infelizmente, hoje no Brasil, grande parte das remunerações são muito baixas, porque, eu até brinco, Eliana, que o Brasil é um país que valoriza o produto, né?
ou seja, o iPhone é caro e o serviço é barato. Sim. Aqui na América é o contrário. O produto é barato, proporcionalmente, e o serviço é caro. E o que eu acho muito interessante aqui é que todo trabalho ele é valorizado. Seja qual for, ele é valorizado. Porque no Brasil as pessoas colocam as profissões em tiers. Ele é juiz, ele é advogado, ele é médico, ele é engenheiro. Aí tem aquela outra profissão como se ela fosse menos importante. E aqui na América a gente descobre uma coisa que é óbvia. Todo dólar tem a mesma cor, seja de onde que ele venha, né? Exato. Ou seja, toda profissão ela é nobre, toda profissão exercida com dignidade, ela deve ser bem remunerada. E isso eu acho muito interessante e, na minha opinião, é uma das grandes lições, porque às vezes você vai no Brasil, tem famílias de determinada condição social que entende que alguma profissão ela não é tão digna quanto a outra, o que é um grande erro, né? Toda profissão, quando exercida com seriedade, é extremamente digna. É interessante isso, porque existe no inconsciente coletivo, né, a construção de que você precisa estudar, exercer determinada profissão para ter dignidade. E interessante que eu já iria perguntar a você sobre nós que estamos aqui, lá, né, Brasil e Estados Unidos, tem essa brincadeira, né, de estarmos buscando o melhor dos dois mundos, né? E eu pergunto para os entrevistados aqui, para você, o que é o melhor dos dois mundos? O melhor do Brasil e o melhor dos Estados Unidos? Olha, eu te confesso que hoje eu não tenho... Adoro o Brasil, eu sou uma pessoa que eu não falo mal do Brasil, é o país de onde eu vim, continuo tendo negócios, parentes, amigos, mas eu não tenho pretensão de voltar a morar no Brasil. Apesar de ser um país fantástico, eu acho que os problemas do Brasil são muito graves. E acredito que a gente esteja muito distante de conseguir resolver esses problemas. Sim. E hoje eu só tenho a agradecer aos Estados Unidos, um país que acolheu a minha família, meus meninos estão completamente adaptados, são apaixonados com o país. E acho que o melhor é você poder fazer essa escolha. E daí a importância da imigração, que você pode ir para um, para outro, ter toda essa liberdade. Então, por isso que o trabalho na imigração ele é muito importante, porque você vai poder entender qual é o local mais conveniente para você naquele momento da sua vida. Mas eu só tenho gratidão aqui à América. Eu brinco que o Brasil é como se fosse sua mãe, de onde você nasceu, e os Estados Unidos é como se fosse a sua esposa, com quem você escolheu, né, morar e seguir com a sua vida. Ótima analogia essa. Amamos os dois, né, doutor Vinícius? Isso é bem interessante. Eu queria que você deixasse aí uma mensagem para aquelas pessoas que às vezes desistiram de procurar um advogado e pensa que tudo está perdido. Deixa uma mensagem aí positiva para quem... Olha, o que eu queria falar é que o seu sonho é possível. Tá? Nós temos vários caminhos migratórios, caminhos que podem servir para vários tipos de profissionais e de pessoas, caminhos que são ligados à relação familiar, caminhos que são ligados a eventos que aconteceram na sua vida, muitas vezes até eventos indesejados, se você foi vítima de alguma situação. Caminhos ligados à sua trajetória profissional, algum investimento, algum negócio. A minha recomendação é: busque um profissional sério, um profissional licenciado, um profissional que vai abraçar o seu problema e vai profissionalmente viver esse problema com você. Você não pode entender que uma decisão tão importante para a sua família vai ser apenas mais um caso no escritório. Então, escolha alguém que vá ser acessível e vá abraçar o seu problema para junto fazer com que você chegue à solução. Nem sempre, Eliana, todos os caminhos são em linha reta. Às vezes tem caminhos que são rápidos e diretos. Outros são mais sinuosos. O que eu falo com os clientes é o seguinte: eu não sei o desafio que nós vamos ter pela frente, mas o importante é que nós terminemos essa relação sorrindo. Isso que é o fundamental. Então, busca alguém que vá se preocupar com o seu problema e te ajudar a viver o sonho americano na plenitude. Interessante essa sua fala, e eu acho que é importante a gente ressaltar que cada caso ele tem a sua peculiaridade. E nós temos um defeito de ficar comparando, né? Nós queremos comparar, mas se deu certo com fulano, se deu, ou se não deu certo comigo também não vai dar.
eu acho que é importante a gente pensar assim, olha, o meu caso, a minha experiência, a bagagem que eu trago, ela vai ser sempre uma bagagem diferenciada. Mesmo que sejam irmãos gêmeos. Sim. Eu já vi casos de irmãos gêmeos que o caminho que foi trilhado foi completamente diferente. Sim. Então, eu acho que isso é importante também, né? Isso é fundamental. Tem duas situações sobre isso que eu gostaria de falar. A primeira é que cada história, cada carreira, ela é única. Então, se você pegar, por exemplo, no nosso caso, nós dois estudamos direito em algum momento da vida. Então, a base seria a mesma, mas as histórias são completamente diferentes. Então, eu segui por uma linha, você seguiu por outra linha. Então, naturalmente, os casos vão ter características diferentes, né? E eu sempre falo o seguinte, imigração é igual vida íntima, ninguém conta tudo. Várias vezes, a pessoa chega no escritório e fala, porque eu ouvi falar do caso do fulano de tal, e aí na hora eu falo, fulano de tal é meu cliente. E eu deixo a pessoa contar o caso, porque como advogado, você sabe, a gente tem um dever de confidencialidade. Eu não posso falar nada do caso de um cliente meu. E às vezes a história que eu ouço não tem nada a ver com o caso real. Porque a pessoa contou só uma parte, ou a pessoa iludiu. E tem um outro ponto, para fechar esse tópico, quando você estuda direito migratório, em algumas obras tem um capítulo. Sabe como chama esse capítulo? O caso do amigo. O caso do amigo. Olha. O caso do amigo sempre ele é mais fácil, foi mais barato, foi mais rápido, deu tudo certo. A grande verdade é que o caso do amigo não existe. O que a pessoa sabe do caso do amigo não é real. Então, tome cuidado para que você não tenha como referência o caso do amigo, ou seja, uma situação que é fantasiosa e que não é a situação real. Isso é interessante. Eu acho que você, inclusive, começou a sua fala aqui, né, sobre a questão da verdade, né? Sim. Nós precisamos realmente trabalhar com o que há de real. Algum conselho você daria para quem está pensando em emigrar? Sim. Quem tem o desejo de morar fora, né? O que eu falo é o seguinte, nós nascemos em um país, mas o mundo está aí, todo à nossa disposição. O conselho que eu dou é busque informações e tenha humildade para aprender. Eu falo que conhecimento é luz, né? E muitas vezes o conhecimento que você tem das suas experiências no Brasil, ele vai te ajudar até um certo ponto, mas você vai estar em outra cultura, com outras leis, e que não tem nada a ver. Aconteceu até um episódio engraçado 2 dias atrás, que eu recebi uma mensagem de um japonês, ele falando que queria conversar comigo por 15 minutos. Eu falei, poxa, tem uma barreira cultural importante, né? Um brasileiro conversando com um japonês, em inglês. Eu falei que eu ligaria para ele, falei, vai dar mais certo do que trocar mensagem. E ele estava com algumas dúvidas sobre imigração. E na hora que ele me fez as perguntas, nada do que ele falou podia. Só que ao final, na hora que eu falei Estados Unidos, eu falei, não, eu estou querendo imigrar para o Brasil. Pro Brasil. E eu ri, eu não sou advogado de imigração no Brasil, mas vou te encaminhar para o meu sócio. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, eu sou advogado de imigração nos Estados Unidos. Direito migratório no Brasil é completamente diferente. Então, sim, mesmo as profissões que são as mesmas, elas têm regras diferentes. Então, o que eu estou querendo dizer? A sua experiência no Brasil ela vai ser muito importante, mas tenha humildade para buscar informação e aprender. Porque o conhecimento é que vai te levar a tomar as decisões corretas. E meu pai tem uma frase que eu gosto de compartilhar, que é: conhecimento é luz. Então, quando você tem um conhecimento, tudo se torna mais claro para você. Então, busque a informação na fonte correta, que você vai conseguir fazer um planejamento e migrar de uma maneira segura. Muito bom. Vocês que estão nos acompanhando aí, muito importante, buscar a informação. Né? Hoje nós temos, eu sou uma pessoa muito grata às redes sociais, eu gosto, só que é uma faca de 2 gumes, né? A gente sabe que tem muitas pessoas aí que não têm propriedade para falar sobre determinados assuntos, principalmente esses mais delicados relacionados à imigração, e que estão aí distribuindo algumas informações equivocadas. Então, acho que o mais importante é você saber qual o canal onde você está buscando também aí as suas informações. Estamos chegando ao final aqui da nossa fala. Se tiver alguma coisa que porventura eu não perguntei, se você quiser esclarecer para os nossos ouvintes, fica à vontade, doutor Vinícius. Não, eu acho que foi
Então... Bem completo o nosso bate-papo. Tem uma notícia que eu achei muito fantástica quando estava vendo no The New York Times, né, que o Dr. Vinícius Bicalho, ele foi reconhecido aí como um dos advogados, né, de referência aqui nos Estados Unidos. Foi o único brasileiro que estava, né, a gente estava vendo as fotos lá, o único brasileiro, e entre esses advogados altamente qualificados. Fala pra gente, doutor Vinícius, como é que você se sente, né, de ver sua foto, o seu nome estampado no jornal americano como referência profissional? Eliana, foi muito, muito legal, né? Assim, eu te confesso que eu não tenho vaidade com relação a isso. Assim, para mim, eu tenho o respeito da minha família, dos meus clientes, e isso bastaria, entendeu? Meu filho até está começando a fazer direito, eu vi que isso para mim é um grande prêmio, não por fazer direito, ele podia fazer qualquer coisa, mas dele se inspirar, achar legal a carreira e enxergar em mim uma boa referência. O prêmio, eu fiquei muito feliz porque, de alguma forma, é uma maneira de ilustrar a trajetória que a gente tem, e a forma de constatação do prêmio é um procedimento até relativamente simples. Eles buscam a reputação do advogado entre os colegas, o que os advogados falam daquele profissional, e os clientes. Ou seja, se os clientes falam bem e os colegas falam bem, ou seja, uma visão do mercado e uma visão técnica. E ali eles fazem a relação. Já tem alguns anos que eu figuro nessa lista e fico extremamente feliz porque, de alguma forma, é um indicador que a gente está fazendo um trabalho num sentido legal, dando uma informação confiável. Espero que venham mais prêmios. Ah, que bom. E nós ficamos felizes, é claro, né, como brasileiros aqui nos Estados Unidos, nós sempre seremos imigrantes, né? Então, acho que essa questão do rótulo mesmo, né? Nós somos brasileiros, estamos aqui, nos enche de orgulho. Então, né, aqui no jornal Brazilian Times, a gente procura também dar visibilidade, ter o reconhecimento, porque é lamentável, às vezes, quando acontece alguma coisa ruim, é mais fácil de se espalhar, né? Então, a gente está com essa proposta de espalhar as notícias boas. Mas eu posso contar uma história rapidinho? Claro, dá tempo. Pelo título do nosso podcast. Uma vez eu fui representar um cliente em uma negociação no Banco Safra, e essa reunião foi em Miami. E era uma diretora, ela até lembrava a Hillary Clinton, uma americana, bem típica, loura, do olho claro, e a reunião acontecendo, naquele formato americano, tudo muito formal. Na hora que acabou a negociação, eu falei, você é brasileiro? Eu falei, sou brasileiro. Ela falou, de onde? Eu falei, Belo Horizonte. Belo Horizonte não é uma cidade tão conhecida pelo estrangeiro. Ela falou, morei 3 meses em Belo Horizonte. Eu tive um namorado lá, falou o bairro, enfim. E ela falou, gostei de você, Vinícius, e queria te dar um conselho. E eu sempre falo isso para os clientes. Ela falou assim, você sabia que o brasileiro é o melhor profissional do mundo? Eu não sabia. Não é isso que eu ouço. Ela falou, o brasileiro é o melhor profissional do mundo. Ele é criativo, tem jogo de cintura, capacidade de improviso. Ele, quando você precisa de uma entrega a mais, ele faz. Ou seja, o brasileiro, ele tem habilidades que nós americanos não temos. Mas tem um problema, Vinícius. O mal brasileiro, em contrapartida, é o pior profissional do mundo. Ele mente, ele não entrega, ele engana. Então, o conselho que eu vou te dar, e esse é o conselho que eu gostaria de deixar aqui, é que você saiba o lado da mesa do Brasil que você está sentado. Se você estiver sentado do lado bom, rapidamente o americano vai mapear e ele vai te reconhecer como alguém que faz parte dos melhores profissionais. Agora, se você estiver sentado do lado ruim, você vai ser alijado. Então, esse conselho, eu acho que eu repito ele umas 10 vezes por dia, porque eu vejo muitas vezes o brasileiro chegando com aquele espírito que a gente fala vira-lata, né? Se entendendo que ele é menor do que o outro, que ele é pior que o outro. Então, assim, o bom brasileiro é o melhor. E eu acho que nós devemos nos preocupar sempre em sentar do lado correto. Nossa, que mensagem maravilhosa. Então, a esta mesa aqui, eu quero convidar para que os melhores brasileiros estejam para contar a sua história. Nos acompanhe nos próximos episódios do nosso podcast Só Notícia Boa. Mais uma vez, doutor Vinícius, muitíssimo obrigada pela sua participação. Acho que esse conselho aí foi um dos melhores que eu já ouvi nos últimos tempos.